Olha, sobre os comentários, acho que já foi falado tudo. É, talvez assim, para tentar simplificar ainda mais, eu diria o seguinte: é, a economia, existem algumas questões onde há até grandes debates, mas existem algumas questões que são muito simples, né? Então, uma das questões mais simples que todo mundo pode entender é: não tem como, se uma pessoa, uma família, uma empresa e um país também, um estado também, não muda nada, gastar mais do que arrecada, a conta não fecha. Então, hoje já falamos isso, já escrevi sobre isso. Hoje as contas do Estado estão em vermelho, mesmo com o PIB aumentando. Por quê? Porque o Estado é perdulário, é isso que é. E obviamente a conta não fecha, não tem como o Estado aumentar o déficit, a dívida e isso dar certo. No longo prazo, você está rolando dívida, a dívida vai aumentar. E aí, obviamente, assim como uma pessoa, se ela estiver mais endividada, se ela quer tomar mais empréstimos ainda, menos pessoas estarão dispostas a emprestar. Por quê? Porque ele tem grandes chances de quebrar. E quem emprestará, obviamente, corre o risco, então vai cobrar mais caro. É a mesma coisa para um país. É isso que está acontecendo. Não é muito complicado. Em termos políticos, por que atualmente o executivo está fazendo isso? Eu diria que por uma série de motivos. Em primeiro lugar, por uma questão do sistema político mesmo, que é difícil, né, independentemente de quem esteja no governo. Ou seja, o sistema político que tem o sistema partidário mais fragmentado do mundo, dados à mão, então eles, para poder aprovar qualquer coisa, têm que comprar votos legalmente ou ilegalmente, é indiferente do ponto de vista econômico político, tanto faz, as pessoas se indignam, mas é isso que é. Então você vê mensalão, você vê todos os escândalos, as pessoas se escandalizam de corrupção, etc. Mas é isso que é. As emendas, emenda PIX, etc. É para isso que serve. Por quê? Porque precisa compor a maioria e o jeito mais fácil é este. Ainda, por uma questão também de interesses do executivo especificamente, depende de qual executivo está no governo, está no poder no momento. Então, o que nós vimos? Nós vimos a volta, o retorno do mesmo esquema de antes. Não só do mesmo esquema de antes, inclusive das mesmas pessoas, das mesmas caras, os mesmos nomes. Os irmãos Joesley, a Petrobras, etc. e tal, estão voltando. E aí você precisa dar isenções fiscais, subsídios diretos, subsídios indiretos, leilões peculiares, estranhos que aconteceram por aí, empresas que se supervalorizaram em pouquíssimo tempo, etc. E, obviamente, para financiar todo este esquema, precisa de dinheiro, às custas do país. Então, em parte, o mesmo sistema político, em parte, alguns interesses específicos. Sobre o vídeo que você mostrou, a fala de Trump, eu diria o seguinte: não era surpresa, nós já vimos ele fazer isso no primeiro mandato dele, dar várias declarações neste sentido. E eu sempre repito, Renato, porque para mim o protecionismo brasileiro é uma das primeiras, assim, não sei, dos 5 maiores problemas do Brasil. O Brasil é entre os países mais protecionistas, mais fechados do planeta. Isso não é opinião, isso é dados à mão. E as pessoas não sabem. Já só isso é sacanagem. Porque se as pessoas soubessem e aprovassem, menos mal. Mas o problema é que as pessoas não sabem. De novo, volta a lavagem cerebral. Inclusive, muitas vezes o governo, o ministro Mercadante, quando era ministro, mentia abertamente sobre isso, negando os fatos objetivos. Isso se mede, números à mão, não é opinião. E o Brasil, então, é um dos países mais protecionistas. E hoje já é um dos países mais protecionistas e está aumentando ainda mais o protecionismo. Todo mundo viu, por exemplo, que os impostos sobre as compras internacionais, as comprinhas do Shopee, etc. e tal, aumentaram e vão aumentar de novo, se não era a partir do 1º de abril. Então, não basta quantos impostos já tem, vai aumentar ainda mais. Obviamente, o que vai acontecer? Primeiro, isso é péssimo, tanto para o Brasil, especialmente para os mais pobres, porque nós mais ricos compramos no exterior e os mais pobres, não tendo acesso, acabam comprando mais caro e produtos de qualidade péssima aqui dentro. Então você tem uma exclusão comercial. E mentira que isso favorece as empresas brasileiras, a indústria nacional, etc. Exatamente o contrário. Isso faz com que as empresas se acomodem, não tenham concorrência, podem vender um produto de péssima qualidade
a um preço altíssimo, inclusive prejudica elas também, porque elas também têm que comprar matéria-prima, insumos, etc., que também será mais caro. Ao nível internacional, o que acontece? Quando você faz protecionismo, obviamente os outros não ficam lá te olhando. Os outros vão, o que se fala, retaliar, vão fazer a mesma coisa, que é o que Trump está falando agora. Então, Trump está falando para retaliar, se você aumenta os impostos, também vai aumentar, e obviamente adivinha quem é que vai ser que vai perder mais entre os dois, entre Brasil e Estados Unidos? Vai ser o Brasil. Por quê? Porque os Estados Unidos são a segunda economia, o segundo parceiro comercial para o Brasil, e o Brasil para os Estados Unidos não são este grande parceiro comercial tanto quanto o contrário. Então o Brasil precisa mais dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos realmente aumentarem os impostos de importação de produtos brasileiros, aí teremos grandes problemas. Talvez o governo possa rever este tipo de política. Espero que a fala de Trump seja mais nesse sentido, de inibir uma ação futura, porque se entrar numa guerra comercial de retaliação, aumento de imposto, os dois perdem, o Brasil perde mais e os pobres dentro do Brasil perdem ainda mais.